Sexta-feira, o presidente Lula vai se encontrar com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, tá? Em Washington. Tá? E existem inúmeras questões que aproximam esses dois presidentes, tá? E também existem algumas questões estruturais que os distanciam, tá? Então, concordâncias e desistências. E é isso que nós vamos ver para tentar já antecipar os resultados dessa visita. Bem-vindos ao canal Não Era Uma Vez, América Latina e o Mundo é aqui com a gente. Você já sabe, tanto o Lula quanto o Biden têm algumas semelhanças com relação às suas trajetórias. Né? Biden e Lula venceram a pior extrema-direita que se pode pensar, tá? O Biden, o Trump, né? Que teve também uma invasão lá no Capitólio, né? E o Lula, o Bolsonaro, que esteve aí envolvido, né? Pelo menos mentalmente, né? Com as manifestações de Brasília, lá a invasão do Supremo, do Congresso e do Palácio do Planalto. Então, são dois representantes daquilo que nós temos como democracia. Né? São as duas maiores democracias do mundo, inclusive, sendo a brasileira a mais direta, né? Que até dos Estados Unidos. Além disso, né, existem algumas agendas que aproximam, né, os dois países e os dois presidentes principalmente. A primeira delas é a agenda da democracia, né, como nós sabemos, tentando os dois presidentes provar que a democracia é, de fato, a melhor forma de se governar um país e aquela que pode retornar para a população uma melhor qualidade de vida. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que está muito em alta hoje, né, que é a questão do meio ambiente, a questão ambiental. Tá? Nós sabemos que o Biden, logo ao assumir o poder, propôs um fundo para a Amazônia, no entanto, para a defesa, para a proteção da Amazônia. No entanto, o que nós sabemos, né, e o que acontece é que, na época, né, o Bolsonaro não era capaz de provar ações de preservação da floresta, muito pelo contrário, tá? E, consequentemente, essa ideia do fundo não foi à frente, o que deve acontecer agora com a presidência, sob a presidência do Lula no Brasil. Isso deve, então, ainda aproximar mais, na medida que as agendas ambientais internas e externas são, como eu disse, centrais hoje em dia no mundo. Né? Consequentemente, tá? O que nós esperamos é que saia, né, ou saiam alguns acordos nessa agenda, ou nesse tema, né, no tema do meio ambiente, né, visto que o governo brasileiro está tomando medidas para deter a destruição da floresta e a preservação dos povos da floresta, né, como principalmente no caso dos Yanomamis, aí, né, retirando garimpeiros, ou seja, aumentando fortemente a fiscalização. Isso, tá, como eu disse, facilita a aproximação entre os dois presidentes, tá? E possivelmente um acordo deve sair nesse quesito ambiental, né? Existem muitas discordâncias que talvez não entrem na pauta das discussões para não se criar um ambiente meio ruim nesse primeiro encontro. Tá? Nas discordâncias nós temos a questão da guerra da Ucrânia, que o Brasil
resolveu se tornar neutro, tá? Não está a favor da Ucrânia e, consequentemente, não está apoiando, né, as medidas da OTAN, liderada pelos Estados Unidos. Tanto é que o primeiro-ministro da Alemanha pediu para que o Brasil vendesse aqui material de munição, né, para seja entregue à Ucrânia, e o Brasil se recusou. Ele tem uma posição clara com relação a essa neutralidade, né, são os interesses do país, uma vez que tanto a Rússia quanto a China são importantes parceiros econômicos do país. Então, a posição brasileira é de não estimular a guerra e esperando também que na reunião do G20 no ano que vem, e que será presidida pelo Brasil, que ele possa tomar medidas, né, ou conduzir negociações para um acordo de paz. Essa é a ideia, tá? Por isso o Brasil não apoia. E acredita-se que Biden não irá tocar no assunto. Outra questão fundamental, tá, também presente aí, a questão de Cuba, né, e o embargo dos Estados Unidos contra a resolução da ONU, que o Brasil é a favor, né, da suspensão do embargo, da integração de Cuba no mercado americano, latino-americano, tá? Então, é uma questão fundamental aí para a geopolítica brasileira e que também é uma área de animosidade entre Brasil e Estados Unidos. Outra área de animosidade, né, de discordância, é a questão venezuelana, né? O Brasil reatou relações com a Venezuela, com o presidente Maduro, tá? Após alguns anos, né, de isolamento, aí, né, de ausência de relações, uma vez que o governo Bolsonaro apoiava o presidente, né, Guaidó, que é presidente, proclamado presidente, né, declarado presidente, mas não eleito presidente. E os Estados Unidos, até nesse campo, vêm modificando as suas ações, uma vez que existem negociações, conversações entre o governo e a oposição, e isso tem feito os Estados Unidos diminuírem a pressão sobre a Venezuela. Tá? E finalmente, né, já toquei no assunto que envolve aí a geopolítica brasileira com relação à guerra da Ucrânia, é a questão dos BRICS, né, como o Brasil retoma, né, essa questão, né, a integração, inclusive a formação desse mercado, de um banco dos BRICS, de uma moeda comum dos BRICS. Tá? Então, o Brasil se interessa muito por essa área e é lógico que isso não interessa aos Estados Unidos, uma vez que a Rússia, por ser uma competidora, uma oponente ideológica, e a China uma oponente comercial, isso não interessa para os Estados Unidos não vê com bons olhos. Isso é um problema para nós. Eu acredito que até foi um dos motivos, né, de financiarem, né, de apoiarem o golpe contra a Dilma. Então, o Lula precisa tomar cuidado e essa questão não deve entrar também na pauta das negociações. Não vai ser colocado, mas é tramado pelas sombras. Mas vamos ver aí o resultado, voltaremos a conversar com vocês, ok?